Os nossos agradecimentos pelas lições a nós deixadas. Mesmo quando das nevascas fortes, não deixávamos de comparecer ao túmulo do vovô, pedindo-lhe paz onde estivesse. Como já disse, ele foi o pioneiro na formação da construtora herdada pelo meu pai, e depois por mim. Eu, papai e mamãe morávamos na casa que ele havia construído e dado de presentes aos dois, pelo casamento. Minha mãe gostava muito de comentar uma frase que ele sempre dizia para ela, mais ou menos assim: Elizabeth, sabes que a tenho como filha. Sabes, também, qual o valor de ter um filho. Por isso, cuide bem do meu, que eu vou ajudá-la a cuidar do seu. Minha mãe, Dona Elizabeth, era responsável e exigente. Algumas vezes exagerava nas cobranças a meu pai. Eu tinha um respeito profundo por minha mãe, mulher de honradez ilibada. Entretanto, tinha verdadeiro amor por meu pai. Éramos mais que pai e filho. Talvez irmãos, com certeza companheiros. Ouvia-o em todos os instantes. Observava seus gestos e atitudes. Procurava comparar meus comportamentos aos dele, muitas vezes imitando-o. Senti profundamente sua morte na Primeira Guerra Mundial. Contava naquela época 16 anos de idade. Cedo ele me ensinou o valor dos estudos. Colocou-me aos 8 anos no colégio interno de nossa cidade. Eu passava a semana lá, voltava para feriados, férias e fins de semana. E quando voltava, nesses períodos, não largava de meu pai. Dos seus conselhos, dos ensinos de engenharia, ensinando-me nas obras que visitávamos a ser um excelente mestre de obras, para tornar-me um promissor engenheiro. Também para o colégio interno foram meus melhores amigos, Monique e Pierre. Seus pais, assim como os meus, queriam o melhor para o nosso futuro. Lembro-me bem de nossos professores sábios, porém extremamente rigorosos. Ali aprendi a ter disciplina e a me concentrar nas diretrizes que queria para meu futuro. Aprendi também a ser fiel aos amigos e disponibilizar palavras úteis àqueles que necessitavam, pois muito penosas eram a disciplina e as provas desse colégio. Era uma instituição para ambos os sexos. No entanto, completamente dividido. Os aposentos eram separados em prédios distintos para homens e mulheres. O refeitório também. A sala de aula e os professores continuavam a separar os sexos, como se a união de ambos fosse um pecado. Ali, os rapazes preparavam-se para a faculdade. As moças, para serem inteligentes donas de casa. Podíamos apenas ter contato com as meninas fora da escola ou na biblioteca. Por isso, esse era o local mais procurado nas horas de folga e intervalos de aula. Venha conhecer Nicole, disse-me Pierre, numa dessas horas na biblioteca. Pois não. Como vai, Nicole? Meu nome é Alexander, apresentei-me, sorrindo, aguardando também uma resposta. Eu já sei, Alexander. Seu amigo me falou. Há muito quero falar-lhe. Novamente redargui, atenciosamente, certo. O que quer de mim? Gostaria de conversar à parte com você. Claro, obtemperei. Encaminhei a moça para um lugar mais ermo, com o intuito de trocarmos algumas impressões sozinhos, sem interferência de nenhum amigo meu ou amiga dela. Uma vez à vontade, sem ninguém a nos ouvir ou nos perturbar, ponderou Nicole. Acho você bonito. Gostaria que namorássemos. Fiquei surpreso com os dizeres da mocinha, e escondendo-nos, dei meu primeiro beijo aos 13 anos, a mesma idade da moça. Mantivemos esse namoro até terminarmos os estudos nessa escola. Um ano após o falecimento de meu pai, Nicole queria que eu assumisse nossa relação mais seriamente. Todavia, meus objetivos eram outros. A faculdade e dirigir por completo os negócios de meu pai. Além disso, sentia por ela apenas um friozinho na barriga. Não podia desonrá-la nem assumir um compromisso que não fosse cumprir. Tão menos iludir-lhe e comprometer-me em dívidas espirituais futuras. Eu, Monique e Pierre ingressamos na Universidade de Berlim. Monique para estudar medicina. Pierre e eu,
Engenharia. Tirando o futuro médico, que após formado se casou e constituiu família, nós dois tivemos algumas aventuras amorosas com moças, que assim como nós não queriam laços sérios. Estávamos, sim, casados com a engenharia. Nossos projetos eram arranha-céus. Imaginávamos construir um prédio tão alto que ultrapassasse as nuvens e chegasse ao Deus. Estávamos enleados com o progresso da Alemanha e da Europa. Tornei-me, enfim, responsável direto pelos negócios herdados de meu pai, que ficaram a cargo de um irmão de minha mãe até que eu pudesse concluir o colégio e o ensino superior. Quando formado, trouxe Pierre para ser meu braço direito. Assim como outros amigos que fizemos no decorrer do curso. Estes veladamente me auxiliaram financeira, moral e materialmente na criação da instituição de caridade. Foram eles que trouxeram voluntários e que subsidiaram os serviços, quando fui convocado para a horrível guerra. Desse modo, como veem, não tive irmãos de sangue, todavia, inúmeros são e foram os do coração. Queridos irmãos, o amor em seu verdadeiro sentido espiritual é pureza gratificante que afasta os pensamentos inferiores como o egoísmo, o ódio, o pavor, o orgulho, a vaidade. Amar o próximo como a si mesmo é a lição master deixada pelo nosso Mestre Jesus, que, devidamente aprendida e praticada, nos levará à casa da felicidade. Fui destacado para o 2º pelotão de infantaria, o qual acompanharia a invasão primeira das imensas máquinas destruidoras, os Panzers. Tive muitos dias de treinamento. Algo que de nada me valeu, pois aprender a matar vidas não me aguçava a curiosidade, nem em tempo, nem em vontade. Segui as determinações com disciplina. Nesses dias, em poucos momentos de descanso, além da recordação doída da minha mãe e das crianças, consegui observar a imensa floresta que se apresentava ao redor do acampamento. Lembremos que estamos no limiar de agosto de 1941. E o verão irradiava seu calor e esplendor. O sol brilhava como fonte de energia emitida por Deus. Dele consegui absorver força, fé e perseverança para enfrentar a mais árdua tarefa de minha vida. Através dele, consegui reconhecer em mais alto aprendizado como o homem era, e ainda será, por muito tempo, pequeno diante do maior. Notava-o não só como luz de iluminar diário, mas como achote de clarear interno. Cada vez que o sentia pela alma, recebia a complacência do céu maior e compreendia minha inferioridade. Sim, tantos atrativos Deus nos proporciona pela natureza. Só um homem pode compreender. O Pai, sábio e justo, nos concede o livre-arbítrio para que encontremos meios justos, caridosos, sábios, beneficentes de nos ajudarmos e entendermos, e não de nos destruirmos. Fazia sempre nas noites as preces do coração. Aliviava-me com elas. Colocava-me em contato com os anjos maiores para que as aflições momentâneas fossem superadas. Isto fazia por meio de mais uma das dádivas de Deus. Olhando compenetradamente a lua. Ah! Lua, bela, doce e majestosa. Companheira dos solitários e desesperados. Realmente esse corpo celeste se fazia brilhar muito lindo na região dos países bálticos. Parecia estar mais próximo da terra. E em noites de verão iluminava todo o chão, como a nos dizer os caminhos a seguir, como fez certo homem 2000 anos atrás. Através de doces e carinhosas preces parábolas, através de preces ensinamentos, o Filho Maior mostrou-nos o percurso para a felicidade. Dedicou-nos sua vida. Jesus, o homem de barbas e cabelos longos, o Espírito luz dos ensinos e das verdades de Deus. O pastor das ovelhas. O orador do céu. A paz, a verdade, a salvação. Chegada a hora de partir. Meus conhecimentos técnicos na área da engenharia e da religião só me mostravam o percurso do amor ao próximo, da construção de um mundo melhor. Como aprender a matar? Sim, ou matava ou morria. Mataria meu irmão, um ser humano como eu?
Mataria alguém que poderia ser pai, ter uma família? Uma pessoa que cuidaria ou cuidava de crianças como eu? Mataria pelo orgulho pretensioso e fraco de alguns que, com certeza, não tinham Deus no coração? Conseguiria apunhalar alguém com as armas do ódio? Conseguiria alvejar um ser humano sem o murmurar das palavras da caridade e do puro amor? Ou deveria morrer? Ter a morte consciente, por um suicídio premeditado? Deveria me deixar ser atingido por um projétil sem defender-me? Era lícito suicídio consciente. O Pai nos criou, é justo aniquilarmos-nos. Assim, fui à marcha. A marcha de infortúnio. A marcha pela floresta. A floresta que antes me propiciava alegrias, naquele instante se mostrava consoladora. Pois nela conseguia eu enxergar o Criador e ver mais longe, o Calvário do Mestre. Gritavam todos o nome de Hitler. Berravam frases desconexas, vamos vencer. Deveriam balbuciar, paz. Paz em nome de Deus. Paz pelo amor do Pai. Filhos, estes realmente foram os passos mais difíceis e longos que já caminhei. Meu corpo se apresentava pesado. Meu espírito, contrariado, parecia dizer-me, esse não é o sentido correto. Volte. Entretanto, existia uma força maior, uma luz suprema me condicionando o coração, a fé em Deus. Somente com ela caminhei. Somente por ela caminharia novamente. Somente através dela encontrei o fruto abençoado de meu destino. Consultem sempre, amigos, vossas consciências, e em variadas e repetidas vezes questionem-nas, estou no caminho certo? Se a resposta for por meio dos ensinos de Jesus, sigam com a luz da lua e o brilho do sol do Pai. Se a resposta for não, recondicionem seus pensamentos, suas ações e verbos pelas verdades trilhadas pelos cristãos. 4. Primeiros passos rumo ao destino. A caminhada ante as horrendas vibrações que o estado de guerra propiciava mostrava-nos que Jesus sempre nos orientou corretamente por meio de suas parábolas. A marcha comumente seguida pelos soldados trilhava o caminho da dor e do ódio. O ódio, filho do egoísmo, primo do orgulho, fazia-me ponderar sobre a quantidade de pensamentos e atitudes mesquinhas que detinham os homens. O poder de alguns manipulava o jogo da vida de milhões de pessoas. O que esperar do futuro diante de tantos e terríveis sofrimentos? O que esperar do amanhã, quando éramos guiados pelos filhos da prepotência e orgulho? O jogo do poder sempre terá um resultado: o mal. Sempre atuará com interesses perversos e resultará em desgraça. Como poderemos seguir a estrela do amor plantada por Jesus se a trocarmos pela direção da flecha da destruição? Deixemos a ingenuidade e a fraqueza interior de lado, e por vez final saibamos que o homem possui o mundo que construiu por meio de seus infrutíferos pensamentos e ações. Saibamos que este mundo pode mudar e a luz do alto pode iluminar a todos com a compreensão e o amor mútuo. Durante os primeiros dias em viagem por esse estirão de trevas, atravessamos mata fechada em extensa floresta. Não podíamos deixar de notar os intensos ataques que as máquinas Panzer e os poderosos tanques de guerra alemães ocasionavam. O primeiro pelotão atacava as forças inimigas sem dor nem piedade, provocando imensos clarões destruidores na floresta e nas diversas vilas populares. Essas vilas não constituíam cidades, apenas pequenos agrupamentos humanos civis, facilmente vencidos pelo exército nazista. Os poucos sobreviventes eram submetidos a humilhações, e seus pertences, ou pequenas casas, saqueados. Muitas vezes esses vilarejos paupérrimos eram devastados por completo, e seus habitantes, mortos, pois nada sofriam de punição os comandantes militares, em virtude de esses locais não constituírem cidades localizadas no mapa, portanto, não eram zonas civis consideradas militarmente. Durante esses cruéis ataques, nós do segundo pelotão permanecíamos em prontidão e alerta.
Não havíamos até aquele momento utilizado nossas armas, visto que a invasão do primeiro pelotão era rápida, eficaz e poderosíssima. Em poucos dias havíamos avançado quilômetros e dominado pequenas cidades e vilas. Continuávamos o percurso da dor, prontos para ser chamados para brindar o terror, com as armas da violência e do abismo das trevas. Quanta ignorância! Quanta brutalidade! A destruição só me fazia lembrar que o ser humano havia evoluído tecnicamente, mas quanto a alma continuava a se assemelhar aos ignários homens primitivos. Nesse ínterim, entre um descanso, almoço ou sono, continuei cultivando amizades e trocando experiências com diversos soldados. Havia conhecido alguns durante os dias da viagem de trem. Como em qualquer relacionamento humano, existiam dois homens com quem simpatizei, e compartilhamos vivências maiores. Roboels, um senhor de 45 anos, muito forte e sadio, tinha me contado sua história. Era pai de 3 moças, 2 em plena adolescência e uma em idade adulta. Disse-me que a sua esposa morrera no parto da filha caçula e, mesmo assim, educou todas as moças pelos princípios da boa norma e ditames religiosos. Narrou-me sua vida, e muito comovido fiquei. Após a morte da esposa, Roboels passou por algumas dificuldades financeiras, pois o pequeno comércio que possuía havia entrado em processo de falência logo após a Primeira Guerra. Mesmo assim, voltou suas forças para o trabalho árduo de lenhador, e, em pouco tempo, com o empréstimo de alguns judeus, reconstruiu seu comércio, agora de maneira mais ampla e bela. Tornara esse estabelecimento mais confortável e produtivo. Em alguns meses saldou sua dívida e proporcionou melhores condições de vida às suas filhinhas dentro de sua posição econômica. Devo salientar que ele teve de criá-las sem ajuda familiar, uma vez que sua pequena família e a da sua esposa havia morrido na guerra anterior. Sendo descendente de franceses e belgas, tinha o restante de seus familiares naqueles países, mas preferiu permanecer na Alemanha, onde já tinha construído base sólida, a ter de enfrentar um país desconhecido e rival em busca do ganha-pão diário. Assim, homem religioso, praticante do catolicismo, era assíduo frequentador das missas aos domingos. Certo dia, disse-me que ouviu o padre comentar a Bíblia com os olhos fechados, em profunda concentração, quando do capítulo do Evangelho de Mateus, na parábola da fé que move montanhas. Roboels narrava-me esse fato com profunda espiritualidade e não deixara de transparecer sua emoção ao pensar que todos nós, pela nossa fé, poderíamos transferir aquela guerra para mais completa paz, amor e harmonia. Daí, como tinha arduamente lutado para se reconstruir da também inútil Primeira Guerra Mundial, não era adepto ao nazismo. Jamais se deixou contaminar pelos dizeres preconceituosos desses partidários, pois, além de ser de origem de outras raças, também só havia conseguido se erguer monetariamente com a ajuda de um grupo de judeus que lhe tinha feito o Salvador empréstimo. Suas filhas, de boa educação e índole, que ficaram na cidade de Düsseldorf, não se surpreenderam, assim como Roboels, com a convocação para a guerra. Um dia perguntei ao amigo, por que não ficou surpreso com essa convocação, sendo você o único arrimo da família e não sendo mais nenhum jovem? Com um sorriso irônico, Roboels deste modo dissertou, como poderia não ter sido convocado? E, largando o sorriso, complementou, o que esperar de um regime preconceituoso? O que desejar de um sistema que prega as desigualdades? Que se alimenta do ódio? Que vê como certa a hegemonia de uma raça? Que olha o próximo não como irmão, mas como escravo e objeto? Já era sabido que eu havia recebido empréstimo judeu. Conheciam ser ao contrário a guerra e a destruição de raças. Também sabiam de meu parentesco com franceses e belgas. Ora, Alexander, não tem conhecimento da rivalidade entre alemães e franceses? Sim, respondi com firmeza. Pois então,
Redarguiu o homem pai das 3 moças indefesas, como queria que um contraditor do regime nazista passasse livre, sem sofrimento. E mais, eu nem ao menos contribuía financeiramente para a causa desses fanáticos. Caro Roboels, voltei a indagar-lhe, como e onde ficaram suas filhas. Em minha própria residência, respondeu o prestimoso senhor. A mais velha, Mônica, sabe cuidar das menores. Ficou com a tutela delas e com a responsabilidade de administrar o restaurante. Deixei o gerente, que é de minha extrema confiança, com cargo da administração física do estabelecimento, e Mônica, com a financeira. Por acaso já passou por sua cabeça a possibilidade de não voltar a vê-las? Sim. E dirigiu-me um olhar sereno e triste. E o que será delas? Deixou esse entendimento para Mônica. Comunicou-lhe o que deve fazer caso isso aconteça. Novamente o interroguei. Mônica assemelha-se muito à mãe. E caprichosa, trabalhadeira, educada e muito vivaz. Tão esperta quanto a mãe, que inúmeras vezes apontou-me saídas inteligentes para aumentar meus lucros no negócio. A conversa com Mônica e suas jovens irmãs foi dolorosa. Não pude esconder-lhes essa possibilidade. Deixei-lhes minhas determinações. Algumas inclusive por escrito e registradas. Não consegui me furtar a dizer-lhes diga amigo, que poderia não voltar. Mas faria todo o possível para retornar ao lar. Ao mais, lhes comentei que confiassem em Deus, o Pai justo e misericordioso. E você, amigo? Objetei-lhe. Tem fé suficiente no Pai para acreditar que voltará vivo? Tenho, Alexander. Entretanto, desde o início desta horrenda guerra, venho sonhando incessantemente que o meu final está próximo. Como podem ser tão injustos esses homens, esses chefes de governo, esses nossos comandantes? Alexander, respondeu um homem, sem balbuciar, não são eles que nos conduzem ao arruador. Somos nós mesmos que isso fazemos através de nossas vontades. Ah, então lhe disse, você também pensa como eu. E em poucos minutos comentei minha tese religiosa sobre ser o próprio homem o causador de suas dores ou alegrias. E mais, disse Roboels. Todos nós temos culpa consciente e inconsciente, direta ou indireta, nos episódios históricos da humanidade. Assim mesmo não deixo de considerá-los cruéis. Ainda não consigo admitir a ideia da separação forçada entre pais, filhos, casais. Então, Alexander, não só a separação é o mal ou sofrimento maior. Em meu caso, tenho 3 filhas, sendo uma delas adulta. Já imaginou se tivesse crianças pequenas e não conseguisse retornar? Qual seria o destino delas? E sua instrução? E a boa educação? Dou graças a Deus por minhas meninas poderem muito bem buscar o futuro próspero. Nesse instante fomos interrompidos por funções imediatas. Havíamos combinado pela noite perquirirmos mais sobre tais assuntos. Após a conversa, algo em meu íntimo passou a me atrair para pensamentos profundos. Ouvira com atenção o que Roboels tinha me dito. Admirava sua firmeza e fé em Deus. Confiava nas filhas dele, mesmo sem conhecê-las, pois a educação e a formação que receberam trariam sucesso às suas vidas, mesmo sem o retorno de seu pai. Com toda a certeza formariam novas famílias com esposos dedicados e fiéis, como Roboels, seu pai. Contudo, a perquisição da alma não afastava de mim a ideia de minhas crianças. Como ficariam elas? O que seria de seu futuro, caso eu não voltasse? Como iriam se sustentar? Sim, a certeza da bonança material que a nossa família possuía era grande. Entretanto, a mina de ouro, apesar de abastada, precisava ser frutificada e multiplicada. Além do mais, a instituição arragava inúmeras e gigantescas despesas. Quem seria o novo responsável por esse acréscimo de patrimônio? Quem tomaria o meu lugar de equilibrador financeiro, caso não retornasse?
Existiria alguém que isso fizesse? O patrimônio familiar há muito construído pelo meu avô, e aumentado pelo meu pai, avolumado pelo meu esforço, na certa teria um fim, caso não fosse multiplicado. Nesse oceano de dúvidas cruéis, a dor e sincera revolta por ter sido convocado me traziam algumas lições. A mais importante, filhos, era a da fé em Deus. Eu confiava todas minhas preces em súplicas de proteção. Não só a minha pessoa, mas a todos. Em especial, as crianças e minha mãe. Irmãos, o desespero humano, muitas vezes, incontinente em nossos raciocínios, só tem cura em um único ser, Deus. Somente com fé nele poderemos superá-lo. Devemos entender também que a dor é forma de aprendizado e meio de resignação. Saber sofrê-la é saber adquirir e aprender com o espírito, e encaminhá-lo às esferas mais altas, e determiná-lo ao monte sagrado da santa luz e adorável paz de Deus. Nesse interstício temporal, antes de novas elucidações com Ruboels que aconteceriam durante a noite, pude novamente notar a magnitude e a supremacia do Pai. Ante os estampidos dos canhões ferozes fazia-se ouvir o sublime encanto dos pássaros e dos animais da floresta. Era claro que se volviam assustados à procura de novos abrigos, na construção de novos lares. Todavia, era gratificante a presença das aves. Os pássaros podiam expressar para nós com admirável singeleza a conotação de liberdade. A liberdade dada pelo Pai. A liberdade advinda do Maior. O livre-arbítrio que nos concedia. Os pássaros, por meio de seus voos, eram amostras da prisão em que estávamos confinados. Como podem os homens, após tantos séculos dos ensinos de Jesus, conservarem-se em cárceres forçados? Enquanto aqueles animaizinhos voavam em altas e diversas direções, nós, os seres humanos, filhos do mesmo Pai, concedíamos a nós mesmos o cerrar das oportunidades. Enquanto eles voavam em direção ao maior, nós nos condicionávamos na trilha da dor, do ódio e da impiedade. Enquanto eles buscavam o alimento da vida, nos trazíamos a comida da morte. Enquanto eles enxergavam o sol da salvação, nós escurecíamos nossos caminhos pela ignorância, pelo erro, na senda das trevas e dos infortúnios. Eles buscavam a eterna e sublime vida. Nós trilhávamos o abismo escuro, o atascadeiro do sofrimento. Mesmo assim, efetuando as tarefas incumbidas pelo superior hierárquico, não pude deixar de com ele trocar algumas impressões. Já era de meu conhecimento seu nome, Capitão Gerard, militar havia 18 anos. Não era homem presunçoso e arrogante, o que o fazia diferente dos demais comandantes. Possuía algumas condecorações militares e havia participado, nessa mesma guerra, de invasão da França e Bélgica. Certo momento, atrevi-me a perguntar-lhe, Capitão Gerard, o senhor conhece o objetivo da missão mais que todos nós? Será que poderia me dizer por que estamos como segundo pelotão de infantaria? Soldado Alexander, disse-me, sem aspereza, o exército soviético, apesar de não tão bem preparado como o nosso, está em maior número e com quantidades razoáveis de armamentos. Assim, devemos transparecer primeiro que todas nossas forças estão contidas no primeiro contingente bélico, para que o inimigo creia estarmos nós em número extremamente inferior ao dele. E, caso os soviéticos consigam vencer grande parte de nossas forças, agiremos com rapidez. Ao mais, este segundo contingente militar conserva poderoso hospital ambulante, reserva de armas e munições, recebimento de alimentos e de retaguarda infalível a qualquer surpresa inimiga. Muito obrigado pela informação, capitão, agradeceu, sem vacilar, formulando mais uma pergunta sem que ele esperasse. Capitão, espera a destruição do inimigo em quantos dias? Qual o tempo provável de ocupação de seu território? Soldado, afirmou, em tom fraternal traço, a guerra só tem um inimigo, a dor e a destruição. Do resto,
Só ocuparemos quando praticarmos e efetuarmos da melhor maneira possível nossas forças no ataque traiçoeiro e pérfido. Sim, concordei, pondo fim às questões. Naquele momento, consegui absorver mais uma lição de Jesus. Que ensinamentos sábios tinha nos transmitido havia muitos séculos. Realmente éramos muito pequenos perto do céu. Éramos grãozinhos de areia no deserto perto da lei do Eterno. Muito havia julgado os comandantes e chefes de governo como se todos fossem iguais. Mas Gerard, se assim posso chamá-lo, ensinou-me a parábola do não julgar, do não olhar o argueiro no olho do irmão. Sim, mais uma vez o mestre estava certo. Eu reparara nos erros alheios, enquanto não percebia em meu próprio olho a trave. Havia eu proferido muitas críticas, muitas condenações e julgamentos, assumido assim a posição que só Deus detém, a de julgador supremo. Gerard tinha me mostrado que nem todos eram iguais. Aquela frase sobre a guerra, sobre a vitória ou ocupação de territórios de países estranhos, aquele breve conceito sobre inimigos fazia-me mudar por completo a ideia de que todos os comandantes alemães eram desleais. Com certeza, alguns deveriam ser como o capitão Gerard. Com certeza, muitos participavam dessa triste vergonha mundial por motivos justos ou justificáveis. Não havia mais dúvida. Aqueles acontecimentos estavam mudando, e muito, minha maneira de entender e encarar a vida. Mudavam muito a ideia e a prática dos ministros de Jesus. O Senhor sempre dizia: não julgueis para que não sejas também julgado, não condenes para que também não sejas condenado. Era óbvio que a fé que detinha no Pai Maior não só me mostrava ser aquela guerra uma lição, uma tarefa, uma dor, um sofrimento, mas também uma esperança a fim de poder evoluir. Não material ou egoisticamente, e sim em minha alma. Estava agora decidido a enfrentá-la, não com as armas das trevas, mas com a compreensão e o entendimento do seu maior. Deus havia ali me colocado não para matar, não para morrer, mas para viver os ensinos de Jesus, para compreender suas lições, para sentir a dor que muitos cristãos sentiram em transmiti-las, óculos atrás. Assim, na noite em que eu e Roboels estávamos de folga, isto é, não estávamos em guarda, voltamos a trocar mais algumas impressões. Desse modo, relatei-lhe com entusiasmo o que ouvira de nosso capitão, e ele assim comentou: caro homem, deves imaginar que todos os comandantes são ruins. Que todos eles amargam o coração da impiedade. Diga-me, não imaginas estar algum deles na mesma situação ou condição que a nossa? Nunca passou pela sua cabeça terem eles sofrido igual coação, ou constrangimento, a participar desta guerra como nós? Realmente essa possibilidade, até antes de conversar com Gerard, não havia adentrado em meus pensamentos. Então, respondi-lhe assim: não tinha pensado nisso. Mas agora compreendi que os homens que sofrem, lutam e alegram-se construíram este mundo. Por isso é claro notarmos que muitos poderosos sofrem também as dores da não aceitação. Seus pensamentos também não são partilhados por outros tantos, que visam somente ao nocivo. Contudo, Roboels, não consigo compreender como isso acontece. Nem eu. Após breve pausa, acentuou, severamente: se tivesse notado melhor, poderia ter enxergado que assim também pensa nosso médico de acampamento. Ele também não possui as ideias mesquinhas e infrutíferas de outros perseguidores da paz. E aqui veio parar por meio de fortes ameaças e tormentos. Não conhece o caso de Peterson? Não, respondi, sem hesitar. Algo animou meu íntimo, e meu ser pediu encontro com aquele médico não só pela curiosidade normal do ser humano, mas algo pedia essa conversa, que já me transparecia construtiva nesse meu novo ideal para a guerra, a de construir a felicidade da alma. 5. O caso Peterson. A noite findava, linda e maravilhosa. Era hora do recolhimento para o merecido descanso. As pernas,
Os pés e o corpo mostravam-se exaustos após inúmeras palmilhadas. O sistema nervoso parecia desgastado ante as infindáveis tensões e precauções diárias. Era necessária a recuperação das forças orgânicas. O viver diário em contínuas perturbações transparecia em forma de fortes dores musculares, lombares e de cabeça. Muitos que não estavam devidamente preparados já haviam batido às portas do ambulatório médico do acampamento. Era necessário, pois, o ato de dormir, a fim da restauração psíquica e orgânica. Entretanto, e mais uma vez em quase todas as noites que passei nesses infelizes dias de recrutamento militar, não fui dormir sem observar as estrelas do céu. Como estavam brilhantes nessa ocasião! Pareciam querer sorrir. Transpunham o que podemos chamar de belo e, para variar, não deixavam de ser acompanhadas pela bela e radiante lua. Nesse observar de homem que se encanta com a obra divina, comecei novamente a indagação íntima. Dispus-me mais uma vez a ponderar observações e predicações sobre os assuntos que tinha acabado de conhecer, tecendo laços com outros que já conhecia. Como o homem podia colher o prejuízo que causou no ontem? Conhecia perfeitamente a lei da ação e reação, compreendia que um criminoso pararia na cadeia, que o ladrão responderia por seus atos em juízo. Como responderia o homem do agora pelos atos do ser humano de ontem? Alguns minutos meditei reservadamente sobre o assunto. Também não pude deixar de pensar nas crianças e em minha mãe. Como estariam? Novamente o cansaço fortíssimo abateu-me e, antes de dormir, fiz minha prece noturna, aquela em que pedia a proteção ao Eterno Pai. Pai nosso, concede-me a graça do sono reconfortante. Dê-me a força para o despertar esperançoso. Oferte-me o remédio ao meu corpo e mente. Pai querido, olhe por vosso filho que tanto me estima. Mas olhe também pelas crianças que tive que deixar. Conforte-as com seu sopro de amor. Ampare-as com sua bênção de Pai. Abrace-as com seu corpo de anjo, Ame-as como me tem amado Pai maior. Responde às minhas súplicas, não com o pão material, mas com o alimento de seu reino. Deu a mim, as crianças necessitadas, concede o Pai aos aflitos desta guerra odiosa. Pai eterno, olhe por minha mãe, dê-la o sono reconfortador e a fé de que voltarei, garantindo-lhe a saúde e o aconchego. Pai de sempre, concede a todos os que aqui no mundo brigam pela terra, pelo pão, matam-se pelo poder, a paz. Mas indique-lhes, Pai, o caminho que seu Filho nos ensinou, e abra-lhes os olhos na trilha do amor. Amém. Durante o sono noturno, fui despertado por um relâmpago seguido de um forte trovão. Estava em sono profundo e havia acabado de sonhar de novo com a moça morena do mesmo sonho de quando estava na Alemanha. Não pude deixar de notar a semelhança deste com o anterior. Neste último havia uma particularidade. As palavras que ela emitia eram ainda mais doces que a do primeiro. A jovem parecia mais viva e nítida, e sussurrava com os olhos abertos e ombros cobertos por um xale branco: Alvíssimo, não tenha medo, venha. Deus sempre estará a protegê-lo e ampará-lo. Abra sua alma para as novas lições e confie na espiritualidade de seu espírito. Creia no Pai, confie e aplique nosso Mestre. Jesus é benevolência, é professor. Nosso espírito jamais esquece suas lições. Suas parábolas comprazem o amor, a caridade, a fé. A dor bem sentida é uma das esferas necessárias à nossa senda evolutiva. Confie em seus dizeres. Aquele que tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda poderá transportar a montanha. Alexander, alicerce sua fé nestes ensinos. Seus pequenos restos de egoísmo e materialismo se afastarão e, desse modo, poderá, mesmo ao longe, ajudar mais sua mãe e as crianças da instituição. Saiba que, quando o Mestre se refere que vivamos a morte, pois nela encontraremos a paz eterna, refere-se à vida.
Mostra-nos o caminho que devemos seguir durante a estada espiritual terrestre. Diz: vivam a vida pelo caminho do Espírito, pois aquele que só quiser viver morrerá. Ora, Alexander, aquele que só pensar no ouro, no egoísmo e nas pretensões puramente materiais morrerá em espírito, terá perdido mais uma oportunidade do Pai. Tenha certeza que o melhor recanto, o mais salutar, o melhor remédio é o que damos à alma. Viva a ti, viva a tua evolução da alma. Dedique-se a refinar seus pensamentos e preces não pelos desejos mesquinhos que se apagarão com o tempo, mas em profundas orações e atos de amor, caridade, pois, mesmo que escritos na areia, não sumirão com as tempestades e os fortes ventos. Sua fé no Pai será então forte o suficiente, e o amor que já abriga no coração terá transposto as barreiras do agrado material, mas terá chegado ao monte sublime do reino dos céus. Não se esqueça, Alexander, tenha fé, a fim de que repartas o pão amoroso de nosso eterno Pai. Não esqueça a fé. 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 Assim, acordei. Tive poucos momentos para raciocinar sobre tão profundo sonho. Estavam nele contidos muitos ensinamentos. Seriam normas que deveria seguir. Mas eu já me considerava um homem em fé. Quereria aquela encantadora moça me mostrar novos caminhos. Talvez estivesse a me encaminhar a lições ainda não compreendidas por mim. O que quereria dizer com fé espiritual? O que dizia ao se referir ao dito do Mestre, que aquele que só quiser viver morrerá, mas aquele que viver espiritualmente viverá para sempre? A qual paz se referia? Como transportar as montanhas em meio à guerra? De todo modo, o que mais transparecia em meu rosto ao acordar no novo raiar do dia era o sorriso de esperança e perseverança. Acordara mais uma vez com a fé que deve ter um filho no Pai. Sentia-me mais fortificado para enfrentar mais um dia de batalhas, não as da guerra bélica, mas as da guerra interior, as dos problemas humanos. Logo saímos a marchar. Pude, ainda, mais uma vez me questionar, quem seria aquela jovem? Um anjo. Um anjo da guarda. Um enviado de Deus a me fortificar em razão dos terríveis sofrimentos pelos quais passava? Porque dessa vez vestia um xale tão branco e luminoso que ofuscava minhas vistas em pleno sonho. O que tudo isso significava? Muitas eram as perguntas, e infindáveis as respostas. Mas uma dúvida me avassalava: aqueles sonhos seriam meras ilusões? Tinha plena convicção de que, mesmo estando passando por enormes tumultos e conflitos internos, e também externos, aqueles sonhos eram divinos, e não simples fruto de minha imaginação. Sim, eles para mim eram frutos do coração e amor de Deus, e não restos de inteligência ou imaginação pequena. A guerra se alastrava em proporções inexplicáveis. Os combates haviam se acentuado. Inúmeros feridos. Várias baixas. Mortes de soldados soviéticos e alemães. Morte de civis. Não paravam os saques, as torturas e humilhações por parte dos alemães. Não cessava a forte e corajosa resistência soviética. Inúmeros eram os prisioneiros. Fileiras de soviéticos acompanhavam-nos presos, sem sequer saberem seu destino. O tempo passava, e o exército alemão dominava, tomava e destruía batalhões de soldados inimigos, cidades inteiras e as vilas populares, das quais já lhes falei. O perigo aumentava, também, para nós do segundo contingente, visto que a resistência soviética mostrava-se pelos fanáticos da revolução espalhados pelas ruas. O próprio povo nos atacava com armas caseiras, pás, enxadas, garfos, facões e até pedras. Situação de extrema violência e indecência. Como pode o homem vivificar tais sentimentos? Como pode criar tais situações? Fiquei sabendo, pelo capitão Gerard, que para o povo soviético essa batalha se denominava Guerra Patriótica, em motivo de defenderem eles a revolução bolchevique implantada em seu país em 1917.
Tamanha foi a barbárie humana que presenciei durante todo o dia. Não me conformava em ver inúmeros seres humanos às margens do rio do sofrimento. Quantos soldados mortos, quantos mutilados, quantos filhos agora ficariam sem seus pais, quantos pais perderam seus filhos. O jogo da vida diante de meus olhos me obrigava a crer, apesar de meus esforços em contrário, que tudo aquilo não era uma ilusão. Assim, continuava a render graças ao bom Deus por ainda não ter tido que enfrentar o duro antagonismo da frente de batalha, onde teria que escolher, matar ou morrer. Durante todo esse dia o exército alemão avançou por vários quilômetros continuando a completar seus objetivos iniciais. Violento era o rastro de destruição. Chocava-me ver as cidades e vê-las destruídas. Como engenheiro, desempenhava papel de construtor, de idealizador de um dos sonhos humanos, o da moradia. Havia desde pequeno recebido a formação de meu pai e de minha mãe de que o lar é fonte sagrada de aspirações e inspirações humanas e divinas. Que o homem, detentor da casa abençoada em princípios éticos, da boa norma, do bom convívio, do relacionamento saudável para com a sociedade, é feliz e recebe do céu a bênção do lar santificado. Mas não era o que presenciava nessas ocasiões da guerra. As casas destruídas, as famílias desabrigadas, as crianças ao relento, as mães chorando a perda dos filhos por bombardeios, tudo me fazia concluir que as boas lições, que o bom viver em paz são meras pretensões religiosas para muitos homens. Muitos ainda pensavam ser a vida em paz e harmonia apenas uma ficção dos religiosos que falavam de Deus. Sim, era escabroso o que presenciava. Parecia ser pior ainda nas vilas que não eram consideradas cidades, onde vivia pequeno grupo de pessoas de características mais pobres ainda que as das cidades. Fatos impressionantes, lamentáveis. O desfilar das tropas alemãs diante de tantos sofrimentos só continuava a me transmitir ideias de repulsa ao homem inconsequente. O meu sonho, entretanto, tinha sido saudável para mim, e pude resignar-me um pouco mais durante o passar de todo o dia. Parecia-me que as palavras da moça dizendo fé, me propiciavam realmente muita perseverança e fé no Pai. Assim, o dia se passou e logo pelo começo da noite pude encontrar-me com o médico Peterson, pois estava interessado em conhecer sua história. O ambulatório estava repleto de feridos e doentes. Todavia, tive sorte, pois o Dr. Peterson estava de descanso em suas poucas horas de folga. Vale salientar que ele não era o único médico do agrupamento militar, existiam muitos outros, que também se revezavam. É até compreensível, tendo em vista a quantidade de paciente que ali se encontravam. Fui recebido por uma enfermeira que me indicou o local exato onde poderia encontrá-lo. Em poucos minutos, achei o Dr. Peterson sentado em um trono de árvore que havia sido arrancado durante a invasão alemã. Sem muitas delongas, me apresentei como amigo de Roboels e interroguei-o gentilmente. Dr. Peterson, fiquei sabendo que o senhor cá está a contragosto. Sim, filho, respondeu-me, com firmeza. Eu também. Pois não, Alexander, respondeu aquele homem que aparentava uns 55 anos de idade. Em alguns minutos narrei-lhe minha história. Contei-lhe desde o momento da rixa com Eduardo até a difícil despedida e embarque no trem. Disse-lhe que havia deixado para trás a minha adorável mãe, todas as crianças, das quais era tutor dedicado e abnegado. Contei-lhe também de meu pai, que havia falecido na Primeira Guerra Mundial. E falei-lhe: Dr. Peterson, venho até aqui para conhecer sua história de dor e, se possível, trocarmos algumas experiências. Não seja por isso, filho, disse ele, agora mais solícito. Tudo o que puder fornecer-lhe como experiência, lhe direi. Então, doutor, vou dizer-lhe que nestes vários dias de guerra intensa venho transformando-me por inteiro. Estou procurando algo que me conforte internamente. Tenho aprendido muito com a minha dor e a do próximo. Estou crescendo em fé não para lutar e matar,
mas para tentar enxergar Deus. Procuro o clarão de luz que afaste definitivamente de mim o ódio e o rancor por ter sido convocado. Desejo algo mais que material para explicar o porquê de ter tido que deixar os que mais gosto e o que mais adoro para trás. Busco a compreensão, e não a repulsa, a condenação a todos os comandantes e governantes alemães. Não que com eles concorde, mas ontem aprendi muito com o capitão Gerard, e pude olhá-lo não com os olhos da repugnância, mas com o olhar da piedade. Muito bem, filho, respondeu mais uma vez o prestimoso médico. Já que queres saber, procure então assentar-se, pois o que agora lhe contarei é longo, triste, salutar também, mas muito profundo. Desse modo, me acomodei no mesmo tronco de árvore quebrada em que ele estava sentado, e num rápido relance ao redor contemplei mais um belo luar e o local destruído. Em seguida, me pus a escutar com os ouvidos de quem quer aprender para melhor se enxergar. Alexander, tenho orgulho do que agora vou lhe falar, pois não me arrependo de nada do que fiz. Sou descendente de franceses e russos. Não tenho a raça pura ariana. Não sou o que Hitler chama de ser inteligente, ou ser superior. Não faço parte da raça que considera superior, ariana. Sim, disse eu, mas isso não é motivo suficiente para terem nos mandado para cá. Claro, filho. Esse é apenas o começo da história. Com muita vontade de continuar a ouvir sua narração, balbuciei rapidamente. Diga, diga. Pois bem, jovem e companheiro soldado. Tive uma criação muito bonita e instrutiva. Meu pai era francês e minha mãe, russa. Tive a infelicidade de me tornar órfão logo aos 7 anos de idade, e, como não havia quem cuidasse de mim, fui parar no orfanato alemão da cidade de Berlim, onde nasci. Embora o convívio com meus pais tenha sido breve, foi suficiente para que muito aprendesse com eles sobre a vida. Eu ouvia com toda a atenção. Consegui absorver dos dizeres de meu pai o caráter de honestidade e firmeza. Também adquiri de minha mãe a calma, a paciência e a vontade de ajudar o próximo. Eles tinham uma pequena propriedade rural, e toda sobra de alimentos, ou excedente de safra frutífera, era doada aos carentes, aos hospitais e asilos necessitados. Assim, como pode perceber, aprendi desde menino a repartir o fruto bom do amor de Deus pela caridade despretensiosa. O médico sorriu. O curioso, Alexander, é que a cada repartição da colheita excedente parecia Deus nos abençoar com uma nova safra ainda mais próspera, como que num gesto de aprovação ao ato de meus pais. Sorri-lhe também. Desde novo conheci o segredo da vida, a ajuda mútua, a caridade repartida, a compreensão de todos para com todos, o eterno amor dividido. O verdadeiro intuito do existir, amar o próximo como a si mesmo. Compreendi, caro Alexander, que todos somos irmãos. Não existem diferenças entre raças, entre a cor da pele, entre suas inteligências. Descobri que as desigualdades existem, mas devem ser superadas pela mútua colaboração, uns ajudando os outros. Nesse momento, não me contive e reagi em concordância. Também penso assim, doutor. Sempre tive a oportunidade de desse modo proceder, e peço perdão a Deus todos os dias pelas vezes em que não agi de conformidade, pelas vezes em que perdi a oportunidade que Ele me deu de agir com amor ao próximo. Balançando positivamente a cabeça e tornando a sorrir, prosseguiu o Dr. Peterson com sua explanação, que a mim se mostrava sublime e divina. Sim, Alexander, muito devo aos meus pais legítimos. Então, quando fui parar no orfanato, não sofri nenhum maltrato ou abandono, mas sim o descaso do coração. Foi uma pena, mas não encontrei ali ninguém que me passasse o amor fraterno. Não descobri em nenhuma trabalhadora um carinho maternal. Não escutei de nenhum funcionário as palavras sinceras de um pai. Por isso, desde cedo também, muito aprendi com a dor. Concordo e entendo que não poderia exigir de todos, ou melhor,
de ninguém, o mesmo carinho e aconchego que recebia de meus pais, mas tenho certeza, e a cada dia que passa estou mais convicto, de que ao menos poderia receber o amor de Deus por parte destes. Concordo. Senti enorme diferença entre um local e outro. No orfanato, nem ao menos se faziam as preces antes das refeições. Nem um simples cumprimento eu recebia. Sentia-me um verdadeiro objeto. Nossa! Quanto sofrimento! Mas, filho, existem dores e sofrimentos piores. Também aprendi, com os meus 53 anos de idade, que o homem costuma chorar mais pela própria dor do que pela do próximo. Pude aprender com minha profissão que sempre existirá alguém que sofre mais que o outro. Sempre soube que existem dores e dores, sofredores e sofredores, pacientes e pacientes. Deus, nosso Pai eterno, nunca coloca lenha pesada em ombros fracos. Digo isto, mas não sei se compreende Deus como eu. Sim, certamente acredito no Pai. Então, voltou a falar o médico ele jamais nos daria provas que não suportássemos. Os homens, sempre viciados e egoístas, não dilapidam suas fraquezas, e enxergam a desgraça nos mais salutares obstáculos que os seus lhes impõem. Somente enxergam as provas no agora, não se burilam para ver seus benefícios no futuro. São poucos ainda os que sabem sofrer. Isso mesmo. Assim, tive a infância sublimada por duas excelentes pessoas, às quais muito devo, e por uma divina e bendita prova. Não foi fácil. Mas esta é apenas uma pequena parte da minha história. E, como que se me interrogasse com os olhos, indagou, quer que continue? Sim, é claro, respondi. E, após um breve suspirar, o Dr. Peterson deu prosseguimento a elucidar sua vida, que a mim parecia um conto a ser narrado um dia, em livro. Só a parte de seus pais, da caridade que faziam, da tristeza em se tornar órfão, das lições religiosas já seriam suficientes para produzir um belo volume. Mas, se existia muito mais a contar, com certeza teria eu muito mais a aprender. 6. Elucidações eternas. As lições de Peterson penetraram minha alma e aguçaram mais minha curiosidade. Sua vida era um livro de ensinamentos. Era a notícia do bom viver. Era a perpetuação de exemplificação do amor maior e da existência prelecionada em fazeres superiores. Não podia de forma alguma deixar de ouvi-lo. Também muito tinha aprendido com meus pais. Vi e vivenciei os exemplos deixados por meu amado pai. Jamais esqueci as lições iniciais de minha vida religiosa ministradas por minha mãe. Trazia, ainda, dentro de meu coração, os inúmeros preceitos católicos deixados por ela durante minha formação. Com minha mãe aprendi sobre Deus, e com meu pai aprendi a praticá-lo. Recordo-me de suas imensas construções e projetos caridosos que, não longe, doava às igrejas e aos pobres. Quantas casas havia construído para aqueles que não tinham acomodações próprias ou confortáveis. Mas Peterson tinha repartido o amor e a dor. Com ele aprendi a ver com olhos da verdade, das verdades plantadas por Jesus quando esteve a nos ensinar. Não tardara, e meu prestimoso amigo logo começou a falar. Digo amigo, pois assim já o considerava. Sempre vivi com algumas bases, entre elas fazer amigos. Procurava cuidá-los, mas os fazia com o seguinte mandamento: em meu amigo todo aquele que possui princípios salutares de amor ao próximo e caridade cristã, os demais eram todos meus irmãos. Alexander, disse o médico novamente, após 2 anos de confinamento no orfanato e de ter feito vários amiguinhos e amiguinhas, fui adotado. Meus olhos se arregalaram de felicidade, porque acreditei que viria a ouvir uma história de vida menos triste. Contudo, não foi isso que aconteceu. Fui então adotado por um casal de judeus de meia idade, a família Lieberman, ressaltou um médico. Eles foram muito bons para mim. No início, o convívio foi um pouco estranho.
Senti-me um pássaro fora do ninho, apesar dos bons tratos, mimos e muito carinho. Mas senti-me muito deslocado, e possuí uma crença íntima que atrapalhava meu convívio com eles. Não conseguia esquecer meus pais legítimos.